Era uma manhã fria de dezembro em Nova York. A cidade, coberta por uma leve camada de neve, parecia ainda mais encantadora. O ar estava gelado, mas a paisagem era um espetáculo de luzes cintilantes, vitrines decoradas com o espírito do Natal e o cheiro de castanhas assadas e chocolate quente se misturando ao vento. O ritmo frenético da cidade diminuía um pouco nessa época do ano, como se o Natal tivesse o poder de fazer até mesmo Nova York respirar com mais suavidade. Deborah estava em seu apartamento, um pequeno refúgio no coração de Manhattan. A janela de seu apartamento oferecia uma vista para a movimentada rua, mas ela não estava prestando atenção no caos lá fora. Seus olhos estavam perdidos na decoração da árvore de Natal que acabará de montar sozinha, com ornamentos brilhantes e luzes suaves. O Natal sempre fora especial para ela, mas este ano, algo estava faltando. O divórcio recente havia deixado uma lacuna em seu coração, uma dor silenciosa que ela ainda tentava entender. Ela se forçava a sorrir ao decorar sua casa, mas o espírito do Natal parecia mais distante do que nunca. Ela deu um longo suspiro e, ao olhar pela janela, notou a movimentação lá embaixo. A cidade estava cheia de pessoas indo e vindo, mas Deborah sentia-se sozinha em meio a tudo aquilo. Pensou em sair, caminhar pelas ruas, respirar um pouco do ar frio de dezembro e tentar deixar a melancolia para trás. Sem muitos planos, apenas um desejo de fazer algo diferente, ela se vestiu com um suéter de lã cinza e um cachecol vermelho, sentindo-se mais acolhida na suavidade dos tecidos. Ao sair do prédio, o vento gelado tocou seu rosto, mas a sensação não era ruim. Era uma espécie de libertação, um lembrete de que o inverno tinha seu próprio charme, sua própria beleza. Ela caminhava pelas ruas de Manhattan, admirando as decorações natalinas, quando algo chamou sua atenção. Uma pequena loja de móveis e artigos de decoração, logo na esquina de uma rua menos movimentada. Ela nunca tinha notado aquele lugar antes, mas algo no ambiente parecia convidativo, com a vitrine repleta de enfeites de Natal, luzes douradas e uma árvore decorada com toques sutis, mas elegantes. Curiosa, Deborah decidiu entrar. A campainha da porta soou ao ser aberta, e ela foi imediatamente envolvida pelo cheiro doce de canela e de pinho. O ambiente da loja era acolhedor e intimista, contrastando com o frenesi das ruas de Nova York. A música suave de Natal tocava ao fundo, criando uma atmosfera mágica. Era como se, ao entrar ali, Deborah tivesse atravessado uma barreira para um mundo à parte, onde as preocupações do dia a dia não existiam. Ela caminhou lentamente pelos corredores, admirando as peças expostas. Havia algo muito especial nos objetos da loja, como se cada um deles tivesse uma história para contar. Ela parou em frente a uma mesa de madeira escura, que estava adornada com velas vermelhas e um vaso de flores frescas. Era uma peça simples, mas elegante, com um charme rústico que a fazia sentir-se em casa. Ela adorava esse tipo de decoração, que transmitia um ar acolhedor e caloroso, perfeito para o Natal. Foi então que ela ouviu uma voz suave vindo de um canto da loja. "Posso te ajudar com algo?" perguntou o vendedor, com uma gentileza que imediatamente a fez se sentir à vontade. Deborah virou-se e encontrou um homem alto, de cabelo castanho claro e olhos azuis penetrantes. Ele usava uma camisa de flanela xadrez, e seu sorriso era caloroso e sincero. Algo nele transmitia uma sensação de calma, de segurança, como se ele fosse alguém capaz de fazer o tempo desacelerar. "Estava apenas admirando essa mesa", disse Deborah, com um sorriso leve, ao tentar disfarçar a timidez. "Ela é linda." O homem sorriu novamente e se aproximou. Ele usava um avental com o nome Mateus gravado com letras delicadas. "Ela realmente é especial. Foi feita por um artesão local. Cada detalhe foi pensado para criar uma atmosfera acolhedora, que é exatamente o que buscamos para o Natal", comentou Mateus, com um brilho nos olhos ao falar da peça. Deborah observou por um momento, sentindo uma estranha conexão. Não sabia exatamente o que era, mas havia algo na voz dele, na sua maneira de falar, que a fazia sentir-se confortável, como se a presença dele fosse a resposta para uma pergunta que ela não sabia que estava fazendo. "Eu sou Deborah", disse ela, estendendo a mão. "Prazer em conhecê-lo." Mateus apertou sua mão com firmeza, mas de uma maneira suave, quase como se estivesse ciente de que ela precisaria de um toque delicado. Ele parecia ser alguém que entendia o que o Natal realmente significava, mais do que os presentes e as luzes brilhantes. "O prazer é meu, Deborah."
Se precisar de mais alguma coisa, estarei por aqui, respondeu ele, com um sorriso que parecia convidá-la a ficar. Débora sentiu o calor do sorriso dele a envolvê-la, mas logo percebeu que estava se demorando demais na loja. Ela não queria parecer intrometida, então, antes que se sentisse ainda mais à vontade, decidiu que era hora de ir. Vou pensar sobre a mesa. Ela é realmente muito bonita, disse ela, com um sorriso mais tranquilo desta vez. Mateus acenou com a cabeça e a acompanhou até a porta. Quem sabe ela não vai fazer sua casa ainda mais acolhedora neste Natal? Disse ele de maneira suave, quase como uma sugestão. Débora parou por um momento, um pouco surpresa com as palavras. Ele parecia ter uma forma de falar que fazia com que ela se sentisse menos sozinha. Ela sorriu, sentindo um pequeno raio de esperança brilhar em seu coração. Quem sabe, murmurou ela, com um sorriso gentil. Ela saiu da loja, sentindo-se um pouco mais leve. O vento gelado não parecia tão frio agora. O som das ruas de Nova York, com suas buzinas e conversas apressadas, não parecia tão distante. Algo nela havia mudado, mesmo que de forma sutil. No dia seguinte, Débora passou novamente pela loja de Mateus, quase sem querer. O Natal tinha esse poder, fazer as pessoas se encontrarem onde menos esperavam. Ela se sentiu atraída pela loja e, sem hesitar, entrou novamente. A campainha da porta soou suavemente, e ela foi recebida com o mesmo sorriso acolhedor de Mateus. Débora, que bom te ver de novo. Pensou sobre a mesa? Perguntou ele, com o mesmo tom amigável. Débora sorriu, agora mais à vontade, e falou com confiança. Sim, eu decidi que vou levá-la. Acho que ela fará minha casa ainda mais acolhedora neste Natal. Mateus a guiou até o caixa e, enquanto ele embalava a mesa, eles conversaram sobre o que o Natal significava para cada um deles, sobre como a cidade parecia ter uma magia própria nesta época do ano. Eles riram, trocaram ideias sobre suas tradições natalinas, e Débora percebeu que estava gostando da companhia dele. Algo nela estava começando a acreditar que o Natal, talvez, tivesse realmente algo mais preparado para ela, algo além do que ela imaginava. Quando ela saiu da loja, com a mesa cuidadosamente embalada, sentiu que algo especial estava começando a surgir em sua vida. O Natal estava, de alguma forma, trazendo de volta a esperança que ela tanto procurava. Ela sabia que ainda havia muito a ser vivido, mas aquela conexão, aquele momento simples com Mateus, parecia ser o primeiro passo para um Natal verdadeiramente inesquecível. O vento de dezembro parecia sempre mais frio naquela cidade lotada de gente apressada, mas Débora não sentia tanto frio como antes. Era como se, de alguma forma, a visita à loja de Mateus tivesse trazido uma espécie de calor que ela não sabia que precisava. Nos dias seguintes, ela passou a pensar nele com mais frequência. Não era só a gentileza dele, ou seu sorriso acolhedor. Era algo mais profundo, algo que ela sentia que ela e ele compartilhavam em comum, o anseio por algo mais verdadeiro no Natal, além das luzes cintilantes e dos jantares festivos. Ela já sabia que sua vida estava em uma transição dolorosa, mas também sabia que o Natal era uma época para dar espaço à renovação, ao recomeço. Ela tinha perdido o encanto do Natal nos últimos anos, devido ao divórcio e ao peso da solidão, mas agora havia algo de novo no ar, uma sensação de que a vida poderia ser repleta de beleza novamente. E talvez, só talvez, isso tivesse a ver com aquele encontro inesperado com Mateus. Depois de alguns dias em que trocou apenas alguns acenos e sorrisos com Mateus na loja, Débora decidiu voltar para comprar mais alguns enfeites e, quem sabe, conversar um pouco mais com ele. Ela não sabia exatamente o que queria, mas tinha a sensação de que ele estava começando a se tornar uma parte importante de sua história neste Natal. Quando ela entrou na loja, ele estava lá, como sempre, com o avental e o sorriso acolhedor. Ela sentiu um calor no peito ao vê-lo, e imediatamente um sorriso espontâneo apareceu em seu rosto. Oi, Mateus. Como vai? Ela disse, com a voz suave. Débora. Que bom te ver novamente. Como posso te ajudar hoje? Respondeu ele, seu sorriso iluminando o ambiente. Débora hesitou por um momento, mas então decidiu ser sincera. Eu estava pensando em como o Natal está chegando, e acho que preciso de algo mais. Algo que me faça lembrar o que realmente importa nesta época do ano, ela disse, sem conseguir esconder o toque de vulnerabilidade em sua voz.
Mateus se aproximou dela, os olhos azuis brilharam com compreensão. O Natal, para mim, sempre foi sobre mais do que presentes. É sobre reconectar-se com quem realmente importa, não só pela data, mas pelo significado. A família, os amigos, a fé. Eu sinto que todos os bons momentos da vida são ainda melhores quando compartilhados, especialmente no Natal. Às vezes, até os pequenos gestos, como um sorriso ou um abraço, podem trazer mais felicidade do que qualquer presente. As palavras de Mateus tocaram Débora de maneira profunda. Ela sentiu o desejo de compartilhar mais sobre o que estava sentindo. Eu passei por um momento difícil este ano. O divórcio foi mais doloroso do que eu imaginava, e, de certa forma, o Natal só me lembra disso, ela falou, com uma sinceridade que não costumava exibir tão facilmente. Mas estou tentando me abrir para algo diferente. Talvez o Natal tenha algo mais a oferecer. Mateus a olhou com uma expressão de empatia genuína. Eu entendo, Débora. Às vezes, a vida nos testa, mas o Natal tem o poder de curar, de nos lembrar de que sempre há algo a celebrar. Que seja a simples alegria de estar vivos, ou a chance de recomeçar. E, sabe, não precisamos estar sozinhos para encontrar isso. Às vezes, é apenas preciso olhar ao redor e perceber que a felicidade está nas pequenas coisas. Débora respirou fundo, sentindo-se mais leve ao compartilhar seus sentimentos com alguém tão gentil. Algo em seu coração parecia abrir, como se a dor do passado estivesse começando a se desfazer em meio à conversa. Você tem razão, ela disse, com um sorriso tímido. Às vezes, a gente se esquece de olhar para o que realmente importa. Mateus sorriu, e seus olhos brilharam com uma bondade que ela não conseguia ignorar. Então, que tal celebrarmos juntos um pouco mais do que apenas as luzes e os presentes? Vamos fazer algo especial para este Natal? Ele sugeriu com entusiasmo. Débora, surpresa com a proposta, sentiu uma onda de calor invadir seu peito. Ela não sabia o que esperar, mas o convite parecia simples, genuíno e, acima de tudo, acolhedor. O que você tem em mente? Perguntou ela, intrigada. Que tal se eu te convidasse para um jantar simples, com uma decoração feita à mão? Podemos fazer isso aqui mesmo, em um cantinho da loja. Vai ser algo intimista, com alguns amigos e talvez um pouco de música. Eu acredito que o verdadeiro espírito do Natal está nas pessoas ao nosso redor, e você não está sozinha, Débora, disse Mateus, com um olhar sincero. Débora sentiu seu coração bater mais forte. A ideia de compartilhar um momento simples, mas cheio de significado, com alguém tão atencioso e cuidadoso parecia exatamente o que ela precisava. Eu adoraria, respondeu, com uma leveza que ela não sentia há muito tempo. Vamos fazer isso. Nos dias seguintes, Débora e Mateus se encontraram diversas vezes, planejando o evento. Débora ajudou na decoração, escolhendo as cores para as toalhas e as velas, enquanto Mateus preparava os pratos e organizava a música. Durante esse tempo, eles conversaram sobre suas vidas, suas famílias e suas esperanças para o futuro. Cada conversa parecia mais genuína do que a anterior, e Débora se sentia mais conectada a ele a cada dia. O dia do jantar chegou, e a loja estava impecavelmente decorada. As luzes suaves da árvore de Natal refletiam nos cristais e nos pratos bonitos que Mateus havia escolhido com cuidado. O cheiro das velas de canela e laranja preenchia o ar, criando uma atmosfera acolhedora e mágica. Quando os amigos de Mateus chegaram, Débora se sentiu um pouco nervosa, mas logo foi conquistada pela simpatia e calor de cada pessoa. Conversas animadas e risadas preencheram a sala. Não havia pressa, nem expectativas. Era simplesmente um momento de união, de celebração da amizade e do espírito de Natal. A cada sorriso trocado, a cada história compartilhada, Débora sentia seu coração se abrir mais e mais. Ao final da noite, quando os convidados começaram a se despedir, Mateus se aproximou de Débora. Ele sorriu suavemente, seus olhos azuis iluminados pela luz das velas. Eu sabia que o Natal poderia ser mais do que algo que se passa sozinho. Às vezes, ele nos oferece mais do que podemos imaginar, se estivermos dispostos a receber, disse ele, com um toque de ternura. Débora sentiu a emoção crescer dentro de si, e, sem pensar, se aproximou dele, tocando sua mão de maneira suave. Você tem razão, Mateus. Este foi o melhor Natal que eu poderia ter, respondeu ela, com um sorriso sincero.
Obrigada por me lembrar do que realmente importa. Ele segurou sua mão, e por um momento, o mundo ao redor parecia desaparecer. Tudo o que ela sentia era a paz, o acolhimento e o amor no ar. A neve caía lá fora, como uma bênção silenciosa, enquanto o espírito do Natal envolvia seus corações. Ali, naquele pequeno espaço, com os amigos e o cheiro das velas ainda no ar, Débora soubera, de repente, que o Natal tinha, sim, muito mais a oferecer do que ela imaginava. Não era só sobre o que recebemos, mas sobre o que somos capazes de dar. E, com Mateus ao seu lado, ela sabia que este seria um Natal inesquecível. Eu acho que o espírito do Natal me encontrou, disse Débora, com um sorriso doce, enquanto ele a olhava nos olhos. E eu estou feliz que tenha me encontrado também, respondeu ele, com um sorriso que, naquele momento, dizia mais do que palavras poderiam expressar. E assim, o Natal de Débora e Mateus se tornou o início de algo muito mais bonito do que eles poderiam imaginar. Um amor que florescia com a magia dessa época especial, transformando não apenas suas vidas, mas também a maneira como viam o verdadeiro significado do Natal, união, fé e a beleza dos novos começos. O Natal estava cada vez mais próximo, e a cidade de Nova York se vestia de luzes brilhantes e cores vibrantes. As ruas estavam cobertas de neve, criando um cenário encantador, como se a cidade inteira estivesse em sintonia com o espírito festivo que envolvia o coração de todos. Para Débora, este era um Natal diferente de todos os outros. Algo havia mudado dentro dela, e a magia dessa época parecia ter se infiltrado em cada momento de sua vida, especialmente nos momentos que passava ao lado de Mateus. Desde o jantar simples que organizaram na loja, eles continuaram a se encontrar. A cada conversa, a cada risada compartilhada, Débora sentia que algo especial estava crescendo entre eles. Não era só a gentileza de Mateus, mas a forma como ele conseguia tocar seu coração de uma maneira profunda, como se ele soubesse exatamente o que ela precisava, sem nunca ser invasivo ou forçado. Ele estava ali, simplesmente sendo ele mesmo, e isso, para Débora, significava mais do que ela conseguia expressar. Em um sábado de manhã, enquanto a cidade ainda estava coberta pela quietude que só a neve poderia trazer, Mateus ligou para Débora, convidando-a para uma surpresa. Oi, Débora. Como está? A voz dele, sempre tão tranquila, soou no outro lado da linha. Oi, Mateus. Tudo bem, e você? Melhor agora que ouvi sua voz, ele respondeu, com um tom brincalhão, mas cheio de sinceridade. Eu tenho uma surpresa para você. Gostaria de me acompanhar até o Central Park? Tem uma coisa que eu gostaria de mostrar. O convite a pegou de surpresa, mas ela sentiu uma empolgação crescer dentro de si. Ela sabia que Mateus não era do tipo que fazia promessas vazias ou chamava atenção sem motivo. Então, com o coração apertado de expectativa, ela respondeu. Claro. Eu adoraria. Quando e onde? Te encontro em 20 minutos na saída da estação de metrô. Até já. Ele disse, antes de desligar. Débora se apressou, vestiu seu casaco de lã e o cachecol, e, com o coração pulsando rápido, saiu do apartamento. Quando ela chegou à estação, Mateus estava lá, esperando por ela, com um sorriso largo no rosto. Ele estava usando uma jaqueta de lã e um cachecol vermelho que combinava com o espírito natalino que pairava sobre eles. Você está linda, como sempre, ele disse, quando a viu se aproximando. Débora sorriu, um pouco corada, e eles seguiram juntos até o Central Park. O dia estava frio, mas o sol estava começando a aparecer, criando uma luz suave que parecia emanar de tudo ao seu redor. À medida que caminhavam por entre as árvores cobertas de neve, Mateus a conduziu até um pequeno ponto do parque, onde havia uma pista de patinação no gelo. Para a surpresa de Débora, ele a levou até lá com um sorriso malicioso. Vamos patinar? Perguntou ele, com um brilho nos olhos. Débora olhou para o gelo e, por um momento, hesitou. Nunca fora muito boa no patins, mas algo no olhar de Mateus a fez se sentir segura. Eu nunca fui boa nisso, ela disse, rindo um pouco sem graça. Não se preocupe, eu vou te ensinar, ele respondeu com confiança. E se você cair, eu vou te levantar, prometo. Com um sorriso tímido, Débora colocou os patins e se sentiu um pouco insegura ao dar os primeiros passos no gelo. Ela escorregou um pouco, mas logo sentiu a mão forte de Mateus segurando sua cintura, equilibrando-a.
Eu estou aqui, ele disse, suavemente. Não tenha medo. A sensação de estar nos braços dele, mesmo que de forma tão simples, fez Débora se sentir mais leve do que nunca. Eles começaram a patinar juntos, de forma lenta no começo, até que ela começou a pegar o jeito. O frio do inverno estava lá, mas não parecia mais importunar. O calor que ela sentia vinha de dentro, do toque constante de Mateus, da maneira como ele a olhava, sempre atento, sempre cuidadoso. Eles deram algumas voltas na pista, rindo juntos, enquanto os outros patinadores se moviam ao redor deles. Débora começou a se sentir mais confiante, quando finalmente deslizou com mais facilidade pelo gelo, sentiu-se livre, como se estivesse flutuando. Cada sorriso compartilhado, cada toque, era uma promessa silenciosa de que o Natal traria algo muito especial. Quando a tarde começou a cair e o céu ficou tingido de laranja e rosa, Mateus a convidou para um café quente em uma pequena cafeteria no centro do parque. Eles se acomodaram na mesa perto da janela, com a vista do parque coberto de neve. Eu realmente não sei o que me aconteceu, Débora disse, sorrindo timidamente. Eu sempre fui tão cautelosa com tudo. Mas com você, parece que tudo é mais leve, mais fácil. Mateus olhou para ela com um sorriso suave, os olhos azuis brilhando com carinho. Acho que o Natal tem esse poder, sabe? De nos fazer ver as coisas com mais clareza. Às vezes, nos prendemos ao que não deu certo, e esquecemos de olhar para o que realmente importa, as pessoas ao nosso redor. O amor, a amizade, os pequenos momentos de felicidade. Eu sinto que é isso que estou encontrando aqui, com você, ele disse, com a voz suave. Débora sentiu seu coração bater mais rápido. Ela nunca imaginou que um simples encontro, uma simples tarde no parque, pudesse fazer seu mundo se tornar mais colorido, mais vivo. Você faz tudo parecer tão simples, Mateus. Como se o Natal fosse algo que todos nós merecemos, não importa o que tenha acontecido, ela respondeu, com os olhos brilhando de emoção. Naquele momento, com o calor do café nas mãos e a luz suave do inverno envolvendo-os, Débora soubera que o espírito do Natal havia finalmente encontrado seu lugar em seu coração. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha alguém ao seu lado, alguém que a fazia acreditar que, sim, o amor podia surgir nos lugares mais inesperados e nos momentos mais simples. Nos dias que seguiram, o vínculo entre eles cresceu. Mateus e Débora continuaram a se encontrar, explorando a cidade, compartilhando risadas, e construindo lentamente uma história de amor que parecia ser escrita pelas mãos do próprio Natal. A cada gesto, a cada sorriso, eles se aproximavam mais. Na véspera de Natal, Mateus preparou uma surpresa para Débora. Ele a convidou para um jantar simples, com velas acesas e músicas suaves ao fundo. Quando ela chegou, encontrou um ambiente acolhedor, com uma mesa de jantar elegante, mas sem exageros. Um ambiente que transmitia paz e serenidade. Eu pensei que esse seria o lugar perfeito para nossa última noite de Natal juntos, disse Mateus, enquanto a conduzia até a mesa. Eles jantaram, riram e conversaram até tarde da noite, compartilhando histórias de vida, de esperança, de fé e de renovação. Foi ali, naquela noite mágica, que Mateus olhou para Débora com um brilho nos olhos e disse: Eu sabia que, no Natal, encontraríamos algo mais. E o que encontrei foi você. Algo mais bonito do que eu poderia imaginar. E naquele momento, com o espírito do Natal preenchendo o ambiente, Débora soubera que ela estava pronta para abrir seu coração novamente. Para acreditar, para confiar, para amar. O Natal, com toda a sua magia, trouxe a ela o maior presente que poderia receber, um amor que crescia com cada gesto simples, com cada sorriso compartilhado. A neve caía lá fora, e dentro do pequeno apartamento de Mateus, o amor deles brilhava mais do que as estrelas no céu. O Natal, com sua promessa de renovação e alegria, tinha cumprido sua promessa. E assim, com os corações entrelaçados e a fé renovada, Débora e Mateus começaram uma nova jornada, juntos, com a certeza de que o verdadeiro espírito do Natal jamais os deixaria. Feliz Natal, para sempre!